Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui dando continuidade ao assunto que a gente está vendo nessa semana, que é a distribuição da média amostral, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai focar no teorema do limite central. Então, é uma aula muito importante, já que esse teorema é um dos teoremas mais importantes da estatística. Então, a gente vai ver por que ele é tão interessante assim. Só retomando nosso objetivo nessa semana, o que a gente quer saber é como a média da amostra. Se eu pegar uma amostra, então tem uma população, seleciono algumas pessoas, eu seleciono alguns itens, não cubro a população toda, eu estou com um subconjunto da população. Esse é o nosso conceito de amostra. A gente quer saber o quê? Se eu tirar a média da variável na qual eu estou interessada nessa amostra, como é que essa média se relaciona com a média populacional? Em particular, o que a gente vai querer saber a partir da próxima semana é a gente gostaria de saber a média dessa população, é isso que a gente quer saber. Então, dentro da inferência estatística, o que a gente vai fazer vamos pegar uma amostra e vamos tentar, partindo dessa amostra, ter um chute, saber, será que a gente consegue inferir algo sobre essa média populacional. Então, o primeiro raciocínio nosso é: a média amostral seria um bom chute. Será que é um bom chute mesmo? Então, a gente está vendo nesse conjunto, nessas aulas, a aula passada e essa, a gente está tentando ver a distribuição dessa média amostral. Como é essa distribuição e como é que essa distribuição se relaciona com a média populacional. Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está obtendo a distribuição de probabilidade. A gente já viu na aula passada o que era amostra aleatória, vocês lembram quando a gente seleciona um subconjunto da população, sendo que um é independente do outro, e eles são identicamente distribuídos, então eles vêm, eu posso supor uma distribuição para a população original e cada um deles vai ter essa mesma distribuição. A gente viu condições para que uma amostra sem reposição ela seja, a gente possa dizer que ela está sendo aleatória, desde que a amostra seja pequena em relação à população. E aí, a gente viu, o nosso último resultado que a gente teve na aula passada foi se a população é normal, se eu estou trabalhando com uma variável, eu acho razoável assumir que a distribuição dela já é normal na população. Então, a gente viu o exemplo da altura. Então, a altura é normal a gente assumir que a altura das pessoas ela vai estar em torno da média. Então, nosso x aqui é a altura. Direito, vou apagar aqui. Então, nossa variável que a gente está analisando aqui, x, é a altura. Então, é razoável assumir que a altura das pessoas nessa população ela está distribuída em forma de sino em torno da média? Sim, né? Porque é bem razoável a gente achar que é, é muito provável a gente ter pessoas com altura em torno da média. À medida que a gente se afasta da média, essa probabilidade vai caindo. Então, como é razoável a gente assumir que a própria altura na população, então, na população, tem distribuição normal, então vamos supor que a gente tem aqui sigma, o desvio padrão ou a variação, está medindo a variação de altura nessa população. Esse x aqui, então, vai ser o modelo de distribuição para cada pessoa que eu selecionar aleatoriamente da população. Então, vamos supor que minha população seja a cidade de Natal. Cada pessoa que eu tirar, vai ser razoável a gente assumir que essa distribuição normal com média. Cada xi vai ter uma distribuição aproximadamente normal, com média mi, que é quem eu vou estar interessado, e dividir o padrão sigma. Então, o que a gente viu na aula passada foi, podendo assumir que na população essa distribuição é normal, esse desenho que eu fiz aqui para vocês, então a gente já sabe como é a distribuição da média amostral. Quem lembra? A gente já sabe que ela vai ser aproximadamente, ela também vai ser normal, com média mi e desvio padrão sigma sobre raiz de n. O que mudou aqui foi que, em relação à distribuição da população, como eu estou tirando a média, como a gente está tirando a média vai estar mais próxima da média populacional. Então, a média da amostra vai estar mais próxima da média da população
do que a média original e mais próxima no seguinte sentido, ela vai ter uma dispersão menor. Então, ela vai ter ainda assim, eu vou ter um formato de sino, não vai ser, quando eu tirar a média da amostra, não vai necessariamente bater no valor da média populacional, mas eu sei que essa distribuição, a dispersão dela vai diminuindo quanto maior for a amostra que a gente pegar. Então, esse foi o resultado que a gente teve da aula passada. E nessa aula a gente vai ver, olha, o famoso teorema do limite central. O que vai ser esse teorema do limite central? Vai ser o seguinte, e quando eu não souber se a população é normal? Quando eu não puder assumir, quando a gente não puder assumir, não puder assumir essa distribuição aproximadamente normal, o que é que eu faço? Será que eu tenho como ter uma ideia qual é a distribuição da média da amostra? Então, aqui nesse slide eu estou só repetindo o que a gente já sabe. Na verdade, na aula passada, a gente viu, como eu disse agora para vocês, a gente viu esse resultado, né? Distribuição normal, a média amostral tem distribuição normal em torno da média populacional. E a dispersão dela, o desvio padrão é sigma, o desvio padrão da população, ou se eu tirar só uma pessoa sobre raiz de n. Então, eu já sei tudo. Dois resultados que a gente já tinha que valem, independente da distribuição, é que a média da média amostral vai ser a própria média populacional, então vai sempre estar girando em torno da média populacional, e o desvio padrão vai ser esse sigma sobre raiz de n. O que resta a gente saber, então, que a gente já tinha da aula passada, era x barra n vai ter uma distribuição, não sei qual vai ser a distribuição, mas já sei a média, já sei o sigma sobre raiz de n. E já sei que se a população tem distribuição normal, então o que é que eu fiz? Eu completei essa dúvida sobre qual era a distribuição por uma distribuição normal. Agora vamos ver, e se a variável de interesse da gente não tem distribuição normal, tem como a gente saber? Tem como a gente ter alguma aproximação para essa distribuição? Vamos ver um exemplozinho aqui. Não sei se vocês estão lembrados que a gente já trabalhou com ele. Um exemplo didático novamente, porque vai ficar fácil da gente visualizar o que vai acontecer com uma média da amostra, quando a gente pegar dessa população pequenininha. Então, a gente tem um exemplo em que eu tenho uma população só com 4 alunos. Novamente é didático, né? Porque se eu tivesse só 4 alunos, eu ia lá e pegava a informação dos 4, não ia fazer a amostragem nem nada. Esse aqui é só porque vai facilitar a gente fazer a conta. Então, minha população tem 4 alunos. Estou interessada na idade de um aluno selecionado aleatoriamente. E os valores possíveis desses 4 alunos são: tem um com 18, tem um com 20, tem um com 22 e tem um com 24. Tranquilo? E como é essa distribuição, né? Como eu vou sortear um aluno com reposição? Eu vou pegar um aluno, vou sortear. Qual é a idade que pode sair desse aluno que eu selecionei aleatoriamente? Pode ser 18, pode ser 20, pode ser 22 e pode ser 24. Com que probabilidade? Como eu vou fazer um sorteio aleatório, todos têm a mesma chance de sair. Essa probabilidade aqui vai ser, ou essa altura aqui, 0,25. 1 sobre 4. Tranquilo? Qual é a média dessa distribuição? Quem sabe? Vocês conseguem me dizer só olhando? Não é uma distribuição simétrica, né? Então, a média é igual à mediana. Vocês lembram qual é a mediana? Está passando aqui nesse meio, ó. Então, a média é 21. E a dispersão? E o desvio padrão, qual é? Aí vocês lembram que para uma variável aleatória discreta, que é esse caso, x tem 4 valores possíveis, 18, 20, 22 e 24. Então, x é discreta. A média eu fiz de olho no gráfico, mas a gente não precisa fazer de olho. A gente pode pegar ó, o valor esperado de x ou a média. Eu faço o quê? Eu vou ponderar cada valor possível pela probabilidade desse valor sair. Vocês estão lembrados lá de que a gente já viu esse assunto mais para trás. E a variância, ou desvio padrão? Desvio padrão é a raiz da variância. Como é que a gente faz? A gente vai tirar a raiz de... a gente tem aquela forma alternativa de calcular a variância que evita a gente fazer erro de conta. O valor esperado de x ao quadrado menos a média, nesse caso já sei qual é. 21 ao quadrado, valor esperado de uma função aleatória discreta, só a gente fazendo uma revisãozinha aqui, tá? Que a gente já viu isso. Vai ser xi ao quadrado, ponderado pela chance de cada xi, menos 21 ao quadrado.
Tranquilo? Com 4 valores. Então, a gente já sabe fazer isso. Eu já tenho aqui essa conta feita no slide. Vou apagar para não ficar um por cima do outro, certo? Eu já tinha toda essa expressão aqui e já tenho o valorzinho do desvio padrão. Por quê? Porque eu vou querer usar esses valores mais na frente. Então, só anotando aí para vocês registrarem bem, a média eu já tinha feito, já tinha passado aqui no centro, o desvio padrão 2.236. Vou até anotar aqui no papelzinho que a gente vai usar mais na frente esse número. 2.236. Beleza? Então, só de discretas. A gente não fez nada de amostra, teorema do limite central, nada por enquanto. Aí agora, vamos fazer o seguinte. Se eu tirar uma amostra de tamanho 2 com reposição, por que eu estou fazendo com reposição? Porque a população é pequena. Então, a gente viu que a gente tinha duas formas de a gente poder supor a amostra aleatória, né? Independente e identicamente distribuída. Ou eu faço uma amostragem com reposição de uma população pequena, ou se a população for muito grande, muito maior do que a amostra, aí eu posso fazer essa amostragem sem reposição e assumir que a amostra é aleatória. Então, eu tinha essas duas condições. Como aqui eu queria fazer tudo na mão, peguei uma população pequena, só com 4, população pequena, eu vou ter que fazer a amostragem com reposição para ela ser aleatória. E aí, na verdade, eu vou mostrar 2 com reposição. Vou tirar um aluno, olhar a idade dele, boto o nome dele no meu saquinho, balanço, tiro de novo e olho qual é a idade do segundo aluno. Então, na verdade, aqui eu já fiz uma tabelinha para vocês. Eu tenho duas observações. Eu tenho a primeira observação, a idade do primeiro aluno, coloco a idade do segundo aluno. Então, nas células dessa tabela, eu já tenho as amostras possíveis, se eu tirei 2. Então, pode ser aqui, nesse primeiro, que eu saí com primeiro aluno mais novo, 2 vezes. Nesse aqui, eu tirei o aluno mais novo na primeira observação e o aluno de 20 anos na segunda, e assim sucessivamente. Se a gente contar aqui, a gente vai ter, olha, 4 vezes 4, 16 amostras possíveis nesses formatos de correposição. Só que a gente está interessado na distribuição da média da amostra de tamanho 2. Então, vamos tirar a média, amostra por amostra. Se eu tirar a média aqui, a média de 18 com 18 é 18. A média de 18 com 20 é 19. Certo? 18 mais 20, divide por 2. A média de 18 com 22 vai ser, olha, 18 mais 22, 40, dividido por 2, 20. E vou fazer isso um por um aqui. Já tenho os resultados aqui nessa segunda tabela. Vejam que está batendo. Então, o que é que eu estou registrando aqui dentro? Valores possíveis da média da amostra para cada amostra possível. Tranquilo? Então, pronto, agora eu já tenho os valores possíveis. Como cada amostra dessa tem a mesma chance de sair, eu já posso fazer a distribuição do x barra 2, usando probabilidade clássica. Então, é o que eu tenho aqui. Quais são os valores possíveis? Posso ter 18 para a média da amostra. Posso ter 18, vou até mudar a cozinha. Posso ter 19, são duas possibilidades. Vou ter 20, quantas vezes? 3. Então, olha, a chance de 18 vai ser 1 em 16. 19, eu marquei ali de verde. 2 sobre 16, 20, 3 sobre 16. E assim sucessivamente, certo? Até a gente chegar aqui no 24. No 24, quantas opções a gente tem? Só uma. Então, 1 sobre 16. Então, a gente já tem aqui a nossa função massa de probabilidade para o x barra 2. Tá aqui essa tabela. Vocês lembram que a função massa já representa todo o modelo de probabilidade dessa variável aleatória, que nesse caso continua sendo discreta, porque quais são os valores possíveis para x barra 2? Pode ir de 18, de 1 em 1, né? Até 24. Então, os valores possíveis estão listados aqui. Essa primeira parte da tabela e as probabilidades já estão listadas aqui. Pronto, completei meu modelo de probabilidade. Aí, só para a gente visualizar como é que fica esse modelo de probabilidade, eu peguei aquela tabelinha e fiz o gráfico, certo? Então, aqui é 1 sobre 16, aqui 2 sobre 16, e assim sucessivamente. 3 sobre 16, 4 sobre 16 e vai caindo. Só olhando para esse gráfico, vocês conseguem ver que ele é simétrico? Em torno da média? Então,
Então, onde é que vai estar a média? Vai estar aqui no 21. Ora, mas a gente não já sabia? Porque qual foi o resultado que a gente teve da aula passada? O x barra 2 vai ter distribuição, ainda não sei qual é. Na verdade, eu já sei porque eu já fiz esse triângulo aqui, certo? Mas eu já sabia, mesmo antes de ter feito essas contas, que ia estar com a média em torno do 21. E o desvio padrão não era sigma sobre raiz de n? O sigma que eu anotei aqui da população era 2,236 e o raiz de n era raiz de 2. Então, eu já sei qual é a média, já sei qual é o desvio padrão do x barra 2. Só que agora, quando eu fiz um por um, eu sei, além disso, que eu estou com esse formato triangular. Então, só para mostrar aqui para vocês, olha, vai dar 21. O desvio, se eu calcular, vai dar 1,58. Se eu calcular usando a distribuição, que eu acabei de fazer, certo? Lembra? A gente tinha quatro valores possíveis? Não, eu vou de 18 até 24 de 1 em 1. Então, tem 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 valores possíveis. Eu vejo, calculo a dispersão lá, usando aquela distribuição discreta. Então, 1,58. A gente pode ver na nossa calculadora se bateu, né? Era 2,236 dividido por raiz de 2. Então, deixa eu abrir minha calculadora aqui para mostrar para vocês. 2,236 dividido por científica, raiz, cadê a raiz? De 2. 2,236 dividido por raiz de 2 dá aproximadamente 1,58. É o resultado que eu já botei aqui no slide. Então, o que a gente viu está valendo. A gente confirmou, né? Usando a própria distribuição que a gente calculou. Aí, o que eu queria usar esse exemplo para ilustrar para vocês o teorema do limite central, que a gente vai ver já já. Vocês estão vendo que a minha distribuição original está longe de ser normal ou vocês acham que dá para a gente colocar um sino aqui? Não dá, né? Agora, se eu pegar uma amostra de tamanho 2, N2, como é que ficou essa distribuição? Ela ficou um triângulo, ó. Já está se aproximando mais da minha formato de sino. Não é formato de sino ainda, mas está se aproximando. Agora, imagine o que aconteceria se eu fizesse N igual a 20 ou N igual a 50, com essa distribuição. Aí, à medida que eu for aumentando esse N, essa distribuição ela vai se aproximar do normal. Então, isso é só para ilustrar para vocês que quando eu vou aumentando o tamanho da amostra, a gente vai chegando aproximadamente em uma distribuição normal, um formatinho de sino. E esse é o nosso famoso teorema do limite central. Se eu estou trabalhando, o que é que ele diz? Né? Se eu estou trabalhando com uma amostra aleatória de uma variável aleatória x, que tem qualquer distribuição, então não estou fixando essa distribuição, mas eu sei qual é a média, eu sei qual é a variância, e em particular essa variância não é infinita, o que são condições bem tranquilas de a gente satisfazer na maior parte das distribuições que a gente tem, na maior parte das amostras das distribuições de variáveis aleatórias. Então, se n for para infinito, então a gente tem aqui um resultado teórico. Se eu pegar uma amostra grande o suficiente, a média da amostra vai ter distribuição aproximadamente normal. E a gente tem também esse outro resultado aqui, que vale para a soma dos valores da amostra aleatória também vão ser normais. Então, o que eu vou fazer para vocês? No próximo slide, eu vou mostrar um vídeo para vocês usando esse aplicativo aqui que a gente acha nesse link da internet, que ele vai simular amostras aleatórias. Então, ele vai fazer assim. Como no teorema diz n infinito, a gente não vai poder, na prática, pegar uma amostra de tamanho infinito. Então, a gente vai simular lá. Se eu pegasse uma amostra de tamanho 5, como é que fica a distribuição dessa média amostral? Se eu pegar uma amostra de tamanho 20, como é que fica essa distribuição da média amostral? Se eu pegar uma amostra de tamanho 25, eu acho que o máximo que a gente consegue lá nesse simulador é 25. Como é que fica essa distribuição? Será que 25 é grande o suficiente para eu chegar a uma distribuição próxima da normal? Então, esse próximo que a gente vai ver agora, esse próximo vídeo, eu acho muito interessante. E pessoal, então, eu botei aqui no simulador, certo?
Esse simulador é assim, a gente vai lá, vou iniciar, né, Begin, aperta aqui nesse Begin. Eu tenho aqui em cima, nesse painel de cima, eu vou ter a minha distribuição da população, uma distribuição original. Nesse caso aqui, que já está, seria se a população tivesse distribuição normal. Mas eu posso alterar isso. Eu posso supor que a população tem distribuição uniforme, ou uma distribuição assimétrica, nesse caso daqui assimétrica à direita, ou a gente pode ver uma distribuição customizada, que a gente mesmo pode fazer. Como é que a gente mesmo pode fazer? A gente passa aqui o mouse e a gente faz nossa própria distribuição. Então, eu vou trabalhar com esses quantos casos? Com esses 4 casos, certo? Normal, uniforme, é, assimétrica e customizada. E a gente vai simular o que acontece com a distribuição da média da amostra. Por que que é interessante a gente simular no computador? Se a gente quisesse fazer essa simulação na vida real, vamos supor que a gente fosse pegar aqui e trabalhar com a distribuição normal. E aí a gente tem aqui essa distribuição normal. Na prática, para a gente ter a distribuição da média da amostra, eu primeiro vou fixar qual é o tamanho da amostra. Então, isso é o que a gente vai fazer aqui embaixo, nesse e nesse. Aqui, olha, eu botei min, que é média. Eu poderia fazer outras estatísticas nesse simulador, mas eu estou só interessada na média, que é o que a gente está trabalhando no teorema do limite central. Então, eu vou deixar a média, vou botar a média aqui embaixo também, para vocês verem o que acontece. Então, aqui eu vou ter a distribuição da média se eu pegar uma amostra de tamanho 5, ou a distribuição da média se eu pegar uma amostra de tamanho 25. Vou fazer esses dois exemplos para a gente, 5 e 25. Na vida real, como é que eu poderia fazer essa distribuição? Usando a probabilidade frequentista ou a probabilidade empírica. O que significa isso? Para fazer a média da amostra com 5 amostras, eu ia ter que pegar várias vezes uma amostra de tamanho 5. Então, eu ia pegar vários subconjuntos. Então, na verdade, eu ia precisar fazer uns 1000. Então, vejam como é que ficaria para fazer esse gráfico na vida real. Eu ia ter que pegar 1000 vezes uma amostra de tamanho 5, ou 10.000 vezes uma amostra de tamanho 5, tirar a média da amostra para construir o histograma dessa, dessas amostras, dessas médias da amostra que eu fiz. Então, se eu repetir meu experimento, sortear 5 pessoas 1000 vezes, eu ia depois pegava, tirava para cada 5 pessoas a média da amostra e depois construía o meu histograma com esses 1000 observações que eu fiz de média da amostra de tamanho 5. Então, vejam que na prática, na vida real, é muito chato a gente fazer isso, certo? Muito chato e muito custoso. Então, o computador está aqui para ajudar a gente a ilustrar, porque no computador eu mando ele simular. Então, ele parte dali de cima, me faça aí, me sorteie aí para mim, usando esse modelo de população. Sorteie 1000 vezes, ou até mais do que isso. Aqui eu tenho a opção de 10.000 vezes ou 100.000 vezes, amostras de tamanho 5. Tire a média e faça o histograma para mim. Então, é isso que vai sair nesse gráfico. E sorteie também para mim, se eu apertar aqui 100.000 vezes, amostras de tamanho 25. Tire a média de cada um deles e já construa o gráfico para mim aqui. Beleza? Então, eu vou começar, não vou botar nada desse de baixo. Vou botar nome. Cadê o nome? Vou botar nada desse de baixo. Para a gente ilustrar só como é que seria de tamanho 5, partindo de uma população normal. Olha, aqui em cima a gente tem que a média é 16 e que o desvio padrão é 5 da população original. Então, segundo o nosso resultado da aula passada, nem foi dessa aula, a média da amostra para qualquer N, em particular para N5, também vai ter distribuição normal. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, não. Também tem distribuição normal com média 16 e desvio padrão, o desvio da população original 5, dividido por raiz de N, nesse caso, raiz de 5. Então, a gente vai ter, na verdade, que ter aqui nesse quadrinho algo com formato de sino, só que com desvio padrão menor e ainda em torno do 16. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular agora. Simular é o quê? Vou pegar uma amostra, vou apertar aqui no Animated, vou pegar uma amostra tamanho 5. Então, ele sorteou 5 valores. Então, aqui, replicou 5 vezes e tirou a média. Uf, e ele me jogou aqui o valor da média. Isso eu fiz uma vez só. Estou usando o programa aqui que só permite gravar de 5 em 5 minutos. Eu achei que eu fosse fazer um vídeo bem mais rápido. Mas aí, voltando, onde é que a gente tinha parado? Eu tinha feito aqui em cima
ponto só, mas eu quero construir um histograma todo, eu quero construir uma distribuição empírica, simulada, para a média da amostra tamanho 5. Então, eu vou pegar outra amostra. Peguei mais 5, tirei outro ponto. Vou fazer de novo. Então, vocês estão vendo a simulação como é? O computador vai sorteando 5, vai tirando a média e vai botando no nosso... Vai construindo nosso histograma aqui embaixo. Por acaso aqui, olha, os três deram o mesmo valor, certo? Os três deram 14. Três sorteios que eu tinha feito da média da amostra. Agora eu fiz 4. Chegou aqui pro lado um pouquinho. Aí vamos de novo. Se eu quisesse construir 1000, eu teria que apertar 1000 vezes aqui nesse animado. Que inferno, né? Felizmente, aqui eu tenho a opção 10.000. Já vou apertar, ele não vai mais, a gente não vai ver mais caindo e tirando os pontos, ele já vai me dar direto a distribuição. Vamos lá, 10.000. Então, vocês estão vendo essa distribuição como é que ficou? A gente tem a opção até de pedir aqui, olha, faça um normal aqui em cima. Vocês estão vendo que esse meu histograma está bem próximo de um normal? Então, né? Vocês estão vendo que a média deu bem próximo do 16? Então, né? E o desvio padrão, tá? O que a gente esperava? 5 sobre raiz de 5, ou seja, raiz de 5, tá assim. A 2,26. Aí eu poderia ir aumentando, porque como eu estou fazendo uma aproximação por histograma, poderia colocar mais pontos, e à medida que eu vou fazendo, vocês vão vendo que vai chegando mais próximo do valor real e da distribuição realmente a gente esperava, que é uma distribuição normal, no formato de sino. Tranquilo? Opa, mas esse resultado daí a gente já tinha, esse resultado teórico. Então, isso não foi, na verdade, uma ilustração do teorema do limite central. O que eu quero ilustrar aqui para vocês, eu vou apagar de baixo para a gente ver, se eu partir de uma distribuição uniforme, que é parecido com aquele que a gente fez agorinha, da idade dos alunos. Naquele exemplo dali, a gente não tem uma distribuição inicial em formato de sino, mas ela é uma distribuição contínua, nesse caso aqui, contínua, e simétrica. Então, se eu pegar 5, eu vou pegar 5 e 25 agora, vou usar os dois painéis. Média nos dois, 5 e 25. Vou animar aqui só uma vez para a gente ver o que acontece. Vou animar não, né? Vou ilustrar. Tirei 5, agora eu vou tirar 25 para dar o ponto no meu primeiro ponto no painel de baixo, que é a distribuição da média com 25, de tamanho 25 na amostra. Aí posso fazer de novo, vai tirar outro 5 para dar o ponto no de baixo, mais 25 para dar o ponto do painel da distribuição da amostra, do x barra 25. Tranquilo? Se 2 eu já achei chato esperar esses números caírem, imagine 25. Então, vou dar logo 100.000 aqui, mais 100.000, fiz logo um monte, certo? Para a gente ver o que é que acontece. E vou botar o normal aqui. Então, vocês viram que interessante? Minha distribuição original não era normal, era uniforme. E até com a amostra pequena, até com a amostra de tamanho 5, eu estou próximo de uma distribuição normal, estou próximo de formato de 5. Então, viram o teorema do limite central aqui funcionando na prática, dizendo assim para a gente. Pelo teorema, n tem que ser grande o suficiente. Na verdade, o teorema diz quando n se aproximar do infinito. Na prática, para essa distribuição aqui, 5 já foi suficiente para eu ter uma distribuição aproximadamente normal. 25 também foi. Agora, e o que aconteceria se a minha distribuição original for assimétrica? Aí, a simetria faz com que, no exemplo passado, o tamanho da amostra necessário não tem que ser tão grande para a aproximação normal ser boa. Então, eu vou fazer de novo aqui painel com 5, painel com 25, vou dar logo 100.000 para ganhar mais tempo. O que acontece com o tamanho 5? Vocês estão vendo que com o tamanho 5, essa distribuição, a distribuição da normal padrão, ela está um pouquinho deslocada para cá, ela está mais para cá um pouquinho do que a distribuição da média da amostra. Com 25 não, com 25 já está mais ou menos centrado. Então, o que está dizendo isso? Para o teorema do limite central funcionar, para a normal ser uma boa aproximação para a média da amostra, 5 não é tão bom. Eu preciso ter um tamanho maior, 25 já é ok. O que aconteceria agora se eu tiver com uma... Maria, cortou de novo o vídeo. Então, mas foi bom que cortou num ponto legal. Esse ponto daqui era, vou fazer agora um customizado, eu mesmo vou fazer.
Então, eu vou botar um negócio aqui. Na verdade, esse que eu botei, ele tá bem simétrico. Fiz uns buracos no meio, certo? Pra gente ver o que acontece. Então, vejam, não é simétrica e ela tem, na verdade, vários espaços no meio. O que vai acontecer com a média de tamanho 5? E o que vai acontecer com a média de tamanho 25? Vou dar logo 100.000. Olha só o que aconteceu com a média de tamanho 5. Essa distribuição agora não tem nada a ver, esse gráficozinho em azul, esse histograma, não tem nada a ver com a distribuição da normal que a gente botou aqui em cima para facilitar a comparação. Vocês estão vendo bem diferente. Apesar de que, vou botar mais 100.000 para a gente ver o que acontece. Ó, não muda muito não. Se vocês verem, se vocês fizerem as contas, a média vai estar próxima da média original. É aquele resultado a gente já tinha, né? O desvio padrão vai estar próximo do desvio original, 11,95, dividido por raiz de 5. Então, isso vai valer. Continua valendo aquelas duas propriedades. Mas a distribuição não é aproximadamente normal com 5, mas com 25, vejam que está. A curvinha está batendo bem no meio. Então, isso é uma forma da gente ilustrar o teorema do limite central e a gente vê assim, na prática, que tamanho seria necessário? Que n seria suficiente para a gente poder usar o teorema do limite central? E aí o que a gente tem de resultados desse tipo, empíricos, é que n aproximadamente 30 já é bom, já é grande o suficiente para praticamente qualquer distribuição. A não ser, que a gente vai ver, deixa eu apagar aqui, a não ser no caso que a gente tem uma distribuição muito assimétrica mesmo. Uma distribuição 0,1, a gente vai ver daqui a pouco esse, 0,1, com um com a probabilidade alta, na verdade aqui foi 0 e outro número maior, mas um com a probabilidade alta e o outro com a probabilidade baixinha. Se a gente tiver esse tipo de distribuição aqui, aí, ó, 25 não vai ser bom o suficiente. Então, depois a gente vai falar sobre esse caso particular, em que meus resultados são 0 ou 1, uma Bernoulli. E aí, qual é o tamanho que a gente vai precisar? Vamos ver isso daí mais na frente. Mas vocês conseguiram ver, então, que para a maior parte das distribuições que eu fizer aqui em cima, a não ser uma muito assimétrica, com muito buraco no meio, até essa que eu tinha feito aqui, olha, eu tinha colocado assim, vou colocar outra, né? Disse que ia terminar rapidinho, mas nem estou terminando rapidinho. Ó, até essa daqui, essa também em 25 não foi bom. Infelizmente, nesse simulador eu não consigo botar 50. Se eu pudesse botar 50, vocês iam ver que 50 já ia ser suficiente. Mas para a maior parte das distribuições, em particular as distribuições que são simétricas, 30 já é um tamanho bom o suficiente. Deixa eu aqui embaixo. Vamos lá fazer o que vai acontecer, ó. Na verdade é que ele não estava ficando muito bom, porque ele estava sempre levando o histograma da customizada que eu tinha feito antes. Mas viram, aqui 25 já foi bom. Suficiente, na verdade, para essa distribuição 5 já estava ok. Então, na prática, a gente vai usar a nossa regra de bolso. Nenhum professor quer dizer é válido mesmo, mas vale para a maior parte das distribuições. 30 já é grande o suficiente. Então, só recapitulando, o teorema do limite central que a gente viu, ele vai dizer assim: se a amostra for grande o suficiente, o teorema diz, com n indo para o infinito, mas a gente acabou de ver lá nesses vídeos da simulação que eu fiz para você, que a regra de bolso que a gente vai usar vai ser aproximadamente 30. Então, a gente vai poder dizer que a média amostral tem distribuição aproximadamente normal, válido independentemente do formato da distribuição de x. Válido independentemente de qual é a distribuição da variável aleatória na população. O que dá uma razão para a gente ver tantas vezes na natureza, se a gente catalogar distribuições com formato de sino, com formatos aproximadamente normais. Como eu disse para vocês, a regra de bolso é, para a maior parte das distribuições, 30, na verdade aqui está maior, mas a gente usa 30. 30, a gente já pode usar uma distribuição quase normal, aproximadamente normal.
Se a distribuição original fosse métrica, como naquele caso da uniforme que a gente fez, 5 já é suficiente. E o que a gente já viu, né, do teorema da aula passada, se a população tem distribuição normal, então pronto, sempre vai ser, a média amostral sempre vai ter distribuição normal para qualquer n. Então isso não é nem aproximação, isso é um teorema que a gente viu, é válido para qualquer n, de 1 para cima. Aí vamos fazer agora um exercício. Como é que a gente usa, como é que a gente aplica o teorema do limite central? Então imagina aqui que a gente pegou, a gente está lá num, a gente faz parte, por exemplo, do Inmetro, e a gente está analisando sacos de fertilizante de um certo fabricante. Então a gente quer saber assim, vou pegar 100 sacos de fertilizante. O peso nominal que está dizendo lá nesse saco é 50 libras, mas a gente sabe que na prática pode variar um pouquinho, não vai ser exatamente 50 libras em cada um deles, o preenchimento varia em torno, a gente espera que seja em torno desses 50 libras. Então, vamos selecionar aleatoriamente. Então, a gente foi lá em vários supermercados diferentes ou em vários pontos de venda e pegou esses 100 sacos de fertilizante e foi lá e pesou um por um, anotou como sendo X. Então, X é o peso real, o peso líquido real do saco, que dizia que tinha 50. Se o peso esperado de cada saco for 50 libras, quer dizer, se quando a fábrica lá vai encher esse saco, realmente a máquina está bem ajustada e o peso médio é 50, mas varia, mas é em torno de 50. E a variância aqui está sendo 1 libra ao quadrado, calcule a probabilidade da média amostral, da média da amostra com esses 100, né? Que a gente pegou. Os 100 sacos que a gente pegou. Qual a probabilidade dessa média? Está pertencendo a esse intervalo, 49,75 e 50,25. Então, eu peguei 0,25 para cima e para baixo em torno dessa média, 50. Então, vamos começar supondo que a gente conhece a média e a variância. Então, a gente conhece a distribuição do preenchimento do saco da fábrica. Qual é a chance da gente tirar essa média desses 100 sacos? Desses 100, e essa média está no intervalo. Então, isso é o que a gente vai fazer no item A. Vamos fazer já já no próximo slide. Eu só quero dar uma visão geral da questão antes. No item B, vai ser assim. E se a fábrica rouba um pouquinho? E se a fábrica, na verdade, na média, ela ganha 0,2 libras? Então, ela sempre preenche o saco, ajustou lá a máquina para ficar um pouquinho abaixo do peso nominal que ela diz que vai ter no saco. Em vez de ser 49,8, são 50. E vamos supor que a variância continua a mesma. 1 libra ao quadrado por saco. A variância é 1 libra ao quadrado, então o desvio padrão vai ser 1 libra. Vamos calcular essa mesma probabilidade. Tranquilo? Então, essa mesma probabilidade, essa é a nossa pergunta. Quanto é? Em duas situações. No item A, o peso esperado vai ter, não sei a distribuição, por isso que a gente vai usar o teorema do limite central, mas eu sei que a média é 50 e o desvio é 1. Então, vou botar a média do A, o desvio eu vou deixar sem A. No item B, eu vou fazer o mesmo exercício, que é o caso do Inmetro, ele não sabe como é que preenche, mas vamos supor que a gente sabe que a média é 49,8. O que vai acontecer com essa probabilidade que eu quero? Então, vamos começar aqui no item A, certo? Eu tenho no item A x, não sei a distribuição, deixa eu dizer só quem é o x. Xi é o peso real do saco I. De um saco selecionado aleatoriamente, seja o primeiro, o segundo, o centésimo do saco I. Não sei a distribuição dele, mas sei que a média é 50 e sei que o desvio padrão é 1. Tranquilo? Aí, o que acontece com a média da amostra se eu pegar 100? Se eu tirar a média, então eu peguei 100 sacos desse, tirei a média desses 100,
que o metro faz, né? E, puf, tirar essa média. Antes de eu pegar lá os sacos, como é que vai ser essa distribuição? Aí a gente vai dizer assim, olha, pelo teorema do limite central. Não sei a distribuição da população original, mas peguei uma amostra grande, 100. Então, o teorema do limite central, e usando nossa regra de bolso, 100 está bem acima de 30, essa média da amostra vai ter uma distribuição aproximadamente normal. Opa, já fechei o que eu queria. Com média, mesma média original, 50, e desvio padrão, o desvio original, 1 sobre raiz de n, raiz de 100. Então, quanto é que ficou aqui? 1 sobre 10, 0,1. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, o que é que a gente quer calcular? A probabilidade de x barra 100 está entre 49,75 e 50,25. Agora terminou praticamente nossa questão. Por quê? A gente já aprendeu na semana passada como é que a gente calcula probabilidades de uma variável aleatória normal e eu já sei que o x barra n, pelo teorema do limite central, tem distribuição normal. Então, continuando a conta que a gente estava fazendo, vou só registrar aqui o que é que a gente viu. X barra 100 tem distribuição aproximadamente normal pelo teorema do limite central, com média 50, desvio padrão 1 sobre raiz de 100, então 0,1. A gente quer a probabilidade dessa média da amostra tá entre, então desvio padrão é 0,1, tá entre, vou botar até aqui, ó, 49,75 e 50,25. Por que eu botei mais para lá? Porque eu sei que tá, esse ponto está 0,25 acima da média e o desvio padrão é 0,1. Então, ele está 2,5 desvios padrões para cima. Eu já estou, na verdade, fazendo a conta, né? E a gente quer essa probabilidade aqui do x barra está nesse meio. X barra 100. A média da amostra está entre 49,25 e 50,25. Isso é o que a gente está perguntando, certo? X barra 100. Tem que pegar a borracha. Então, a gente está entre a média da amostra, está entre 49,75 e 50,25. Tranquilo? Essa é a nossa pergunta. Como é que a gente faz quando a gente tem distribuição normal? Calcula o score Z e olha na tabela. Então, a gente vai calcular qual vai ser o score Z associado ao 50,25. 50,25 menos a média, dividido pelo desvio padrão dessa distribuição do x barra 100. Então, é o sigma sobre raiz de n, que a gente já tinha visto que era 0,1. Esse número aqui vai dar 2,5. E esse daqui, a mesma coisa. Calculamos o score Z, 49,25. O ponto saiu lá em cima. 49,25 menos 50 dividido por 0,1. Esse número daqui vai dar menos 2,5. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que olhar lá na tabela. Essa probabilidade acumulada vai ser acumulada até o maior valor, z menor ou igual que 2,5. Então, a gente vai acumular tudo e vou tirar essa caudazinha de baixo. Se eu acumular até os 50,25, eu vou ter que contar dessa parte aqui a mais, que eu não queria. Então, eu vou tirar a acumulada até o menos 2,5. Tranquilo? Isso aqui vai sair da tabela Z. Então, como é que a gente vai ver na tabela Z? A gente vai ter que procurar o 2,5, que está aqui, né? 2,50. Então, linha 2,5, coluna 00, a gente vai ter esse número de Maria 9938. Então, vai ser, nosso resultado lá vai ser 0,9938 menos acumulado até o menos 2,5. Aí eu vou procurar linha menos 2,5, coluna 00, de clicar o 0. Então, eu vou ficar com 0,0062.
Um menos o outro dá a nossa resposta que a gente queria para o item A. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui a calculadora. 0,9938 menos 0,062. 0,9318. Então, veja, se a fábrica preenche corretamente, sem roubar na média, se a média estiver em torno de 50, mas tem uma certa variação, 1 libra de desvio padrão, na capacidade do fabricante de realmente colocar o peso real, o peso nominal dentro do saquinho. A probabilidade de eu pegar 100 sacos aleatoriamente, tirar a média deles, e essa média tá a 0,25 do peso nominal, então entre 49,75 e 50,25, é bem alta, é 93,18%. Então foi bem alta, certo? Então provavelmente vai estar nesse intervalo a média da amostra. O que acontece agora se o fabricante roubar um pouquinho? Só um pouquinho, 49,8. Quanto é que vai ser essa probabilidade? Então, na verdade, o x barra 100 da letra B, pelo teorema do limite central, ainda assim é normal, porque minha amostra é grande. Só que a média agora não é mais 50, é 49,8. O desvio padrão continuou o mesmo. Opa! O desvio padrão continuou o mesmo, 1, então dividido por raiz de n, raiz de 100. Então, continuou o mesmo 0,1. O mesmo da população, o mesmo da distribuição da amostra. E eu quero calcular a mesma probabilidade. Então, a gente vai vir aqui, x barra 100 de letra B. Só que agora a média aqui é 49,8, não é mais 50. 49,8. Onde é que vai estar o 50,25? Onde é que vai estar o 49,75? Vai estar bem próximo da média agora. Esse número aqui vai ser o 49,75. E o 50,25 vai estar lá para cima. Deixa eu fazer assim. Deixa eu aumentar meu eixo. Opa, cruzou, não queria que cruzasse. Não pode cruzar, né? Ela fica assim, toda. O 50,25 vai estar lá para cima. Vou ter que fazer de novo o gráfico. Vamos lá. Média 49,8, 47, 49,75 está aqui bem pertinho. E o 50,25 está lá em cima. Porque vejam que agora eu vou andar, o desvio padrão continua sendo 0,1, eu vou andar um desvio padrão 49,8, outro desvio padrão 50, mas vou andar os 4 desvios padrões para cima. Por quê? Porque agora, teoricamente, a média é 49,8, não é mais 50. Então, o mesmo procedimento, vamos calcular o score Z. O score Z aqui vai dar 49,75. Eu não vou nem anotar, vou anotar já o valor, 49,75 menos 49,8 dividido por 0,1. 49,75 menos 49,8 dividido por 0,1. Então, aqui eu vou estar menos 0,5. Então, o Z, o score Z vai ser, vou andar só meio desvio padrão para baixo. E quando eu for para cima agora, eu vou ter 50,25 menos 49,8 dividido por 0,1. Então, a gente vai ter 4,5. Então, vou andar 4,5 desvios padrões para cima. E vou calcular, o que a gente quer é a área entre esses dois números. Nossa pergunta era a mesma, só o que mudou foi a média. Só o que mudou é que agora a gente tem um fabricante mal intencionado que rouba na média. Ou tudo bem, não dá pra gente dizer mal intencionado, mas ele pode ser assim, tá com a máquina desajustada, sem querer ou por querer. Qual é essa probabilidade agora? Qual é a probabilidade de x barra 100 tá naquele intervalo? 49,75, 49,75 e 50,25. Aí agora a gente já sabe, né?
vai ser a probabilidade de Z menor ou igual que 4,5, menos a probabilidade de Z menor ou igual que menos 0,5. Então, vamos olhar na tabela da normal padrão. Na tabela da normal padrão, se vocês olharem aqui, a maior linha que eu tenho é 3. Então, o maior número que eu tenho é 3,009. Se vocês olharem aqui nessa linha, eu já estou com praticamente 1. Eu tenho 0,9987 e assim para frente. Então, já vai ser praticamente 1. No 3, se eu andar mais de um desvio padrão, eu vou ter praticamente ido até o final da cauda. Eu estou dizendo aqui, quando a gente tiver, nossa distribuição está aqui, certo? O 4, esse já vai estar quase no 4,5, já vai estar quase batendo. Então, quer dizer que a gente já vai ter acumulado praticamente tudo que a gente tinha acumulado. Então, quando eu pego um número de Z que dá maior do que 3 e alguma coisa, acumulado abaixo dele tem praticamente 1. Então, P de Z menor ou igual a 4,5 já vai ser aproximadamente 1. Na verdade, para qualquer maior do que 3, a gente já aproxima para 1. E aí faltou só a gente tirar o P de Z menor ou igual que menos 0,5. Esse vai ter na tabela. Linha menos 0,5, coluna 00. Então, vai ser 30,85. Quando a gente for calcular, então, a probabilidade do x barra 100 está nesse intervalo, 75 e 50,25, então, entre a uma distância menor do que 0,25 dá o peso nominal 50, agora vai ser 1 menos 0,3085. Então, já vai dar o quê? Abaixo de 70%, né? Vai ter, botar assim, aproximadamente 70%. Então, vejam que vai dar bem menor do que aqueles 93%. Quer dizer que se o fabricante rouba, e nesse caso ele roubou só um pouquinho, só 0,2 na média. Imagine se ele roubasse 1 na média. Também fica mais fácil do consumidor perceber, né? Mas se o fabricante rouba só um pouquinho, a chance de estar dentro desse intervalo, a média da amostra, já vai ser bem menor. Já vai ser só 70%. Tranquilo? Então, esse exercício nessas duas letras A e a B foi para a gente ilustrar a distribuição. Como é que a gente usa o teorema do limite central? Na verdade, a gente usou só no iníciozinho. A gente disse, nossa amostra é grande o suficiente, não sei a distribuição do peso, não sei se é normal, não sei se é uniforme, não sei como é, mas eu sei que pelo teorema do limite central, a média da amostra vai ter uma distribuição aproximadamente normal. E aí a gente usou o que a gente já sabia de distribuições normais. Era só a resposta. Aí a gente vai ter uma aplicação do teorema do limite central muito interessante agora. Uma aplicação muito boa do teorema do limite central, que é o caso particular em que minha amostra aleatória é uma amostra de Bernoulli. Ela é 0 ou 1, sucesso ou fracasso. Então pode ser, por exemplo, se eu peguei um lote, tamanho N, classifico cada item do meu lote como defeituoso ou não defeituoso. Então, estou fazendo um controle de qualidade. E aí eu quero saber a média do x barra, o que é nesse caso, x barra n. Vai ser x1 mais x2 mais x3 até o xn dividido por n. Só que cada x desses olha para o item 1 e diz se é sucesso ou fracasso. Olha para o item 2 e diz se é sucesso ou fracasso. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos pegar um N5, e eu pegar 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Então, nesse caso aqui, o segundo e o terceiro itens eram defeituosos e os outros não eram defeituosos. Se eu tirar a média desses zeros e uns, o x barra 5 nesse caso, dividido por 5, na verdade vejam que vai contar o número de defeitos. Então, o número de defeituosos pelo tamanho da amostra. Então, nesse caso particular, quando a gente está trabalhando com uma variável aleatória Bernoulli, o que a média da amostra faz é contar o número de sucessos em relação ao número total. Ou seja, é a proporção de sucessos na amostra. Então, o que eu estava dizendo era, se a gente tira a média, nesse caso particular,
a média da amostra vai ser igual à proporção de itens defeituosos ou à proporção de sucessos na amostra. Se eu tivesse pegado aqui, ó, se eu tivesse pegado 10, e aí eu teria 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso aqui, se eu peguei uma amostra de tamanho 10, quantos sucessos eu contei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a média da amostra vai ser igual à proporção da amostra de sucessos, que vai ser 5 sobre 10. Então, nesse caso, 50%. Nem gosto quando eu pego os exemplos para 50%, mas foi isso que saiu. Então, é só para mostrar para vocês que, nesse caso particular, se cada item da amostra for considerar defeituoso ou não defeituoso, a média da amostra coincide com a proporção de sucessos na amostra. Pelo teorema do limite central, vocês lembram que o teorema do limite central diz? Se a gente pegar um n grande o suficiente, daqui a pouco a gente fala sobre o que vai ser grande o suficiente nesse caso. Mas se n é grande o suficiente, então eu vou ter que a média da amostra é em torno da média da distribuição original e o desvio padrão vai ser o desvio da original sobre raiz de n. Tranquilo? Então, quer dizer que a proporção de sucessos na amostra, para esse caso particular, que é a média da amostra, vai ter distribuição aproximadamente normal. Resta a gente saber quem é o μx e quem é o sigma de x. μx e sigma de x. A gente já sabe, né? Será que a gente já sabe? Como era meu x mesmo? Meu x eu vou olhar cada item e eu vou olhar se ele é sucesso ou não. Nesse exemplo aqui, se ele é defeituoso ou não. Com a probabilidade P, ele é sucesso, ele é defeituoso. 1 menos P, ele é não defeituoso. Vou fazer até um número específico aqui para a gente. Eu posso dizer assim, a probabilidade do item ser defeituoso é pequena. Vamos fazer o exemplo do 0,1. Então, 10% dos itens são defeituosos, 90% são não defeituosos. Qual é a média dessa variável aleatória? Lá de discretas. Vou ponderar cada valor possível do x pela probabilidade dele sair. Então, 0 vezes 1 menos p, mais 1 vezes p. Opa! Deu p. Então, a média, que é o valor esperado, vai ser p, primeiro resultado da gente. E o desvio padrão? No caso aqui, se p for 0,1, a média vai ser 0,1. E o desvio padrão? Vou apagar a média a gente já sabe que é p, já anotei ali embaixo. Vamos calcular a variância, certo? Então, a variância vai ser o valor esperado de x ao quadrado menos a média, nesse caso p ao quadrado. O valor esperado de x ao quadrado vai ser somatório de x ao quadrado ponderado pela probabilidade dele sair. Então, eu vou ter 0 ao quadrado vezes 1 menos p, mais 1 ao quadrado vezes p. Então, peguei esses númerozinhos aqui, ponderei elevei eles ao quadrado, fiz a função e ponderei. Aí, o que acontece? Essa parte zera. Sim, isso aqui é só o valor esperado, certo? Depois eu tenho que botar ali o menos p ao quadrado. Então, esse primeiro termo zerou. Esse segundo termo foi 1 mesmo. Então, a variância vai ser p menos p ao quadrado. Ou p vezes 1 menos p. Opa, se a variância é p vezes 1 menos p, quem é o desvio? Raiz de p 1 menos p. Tranquilo? Então, nesse caso particular da variável aleatória original é Bernoulli, sucesso ou fracasso, defeituoso ou não. Já sei o teorema do limite central, então eu já sei tudo que eu quero saber. Vou poder aproximar por um normal, se o n for grande o suficiente pelo teorema do limite central. Então, a gente vai ter, olha, esses resultados que a gente acabou de ver no slide passado. A gente já sabe, nesse caso, qual a média é P. O desvio padrão é raiz de P1 menos P. Então, pelo teorema do limite central, se n é suficientemente grande, a proporção de sucessos na amostra vai ter distribuição aproximadamente normal com o que é que mudou aqui? O raiz de n, que apareceu aqui embaixo. Beleza? Beleza, né? Então, vai facilitar muito, porque se a distribuição é normal, a gente já sabe que é só usar a tabela para calcular qualquer probabilidade que a gente quiser. Então,
Aqui tem resumindo, é o que a gente descobriu, se a variável aleatória de Bernoulli. E eu botei uma estrelinha aqui, o N grande, porque quando eu mostrei aquelas simulações, eu falei para vocês, se a distribuição for muito assimétrica, assim, o valor alto aqui, o valor pequeno aqui, ou vice-versa, eu vou ter outro, 30 pode ser que não seja o suficiente. Então, nesse caso, a nossa regra de bolsa, eu vou usar a regra do livro do Bernoulli. A regra do Devore é 10, não é 5, aqui. Mas aí eu estou pegando a menos restritiva dos livros. Eu vou ter que ter n vezes p acima de 5 e n vezes o menos p acima de 5. Como assim? Naquele exemplo que eu dei, se p for 0,1, qual vai ser o tamanho da amostra que eu vou ter que ter para poder usar essa aproximação? Então, a gente vai ter que ter, olha, n maior do que 5 sobre 0,1 e n maior do que 5 sobre 0,9. 5 sobre 0,1 vai dar 50, bem maior do que aqueles 30 que eu disse que valia para quase todas as distribuições. Esse aqui, na verdade, vai passar rapidinho, vai ser um pouquinho maior do que 5, certo? Então, o que vai pegar o limitante é esse 50 aqui. Se eu tiver, deixa eu apagar aqui agora. Se eu tiver mais assimétrica ainda, se eu tiver, por exemplo, 0,01, só 1% dos itens são defeituosos. 0,01. Minha distribuição original é muito assimétrica. Eu vou ter o 0 e o 1. Aqui é o meu x, meu xi. O 0, não ser defeito, é 0,99. E o 1 é só 1%. O 0,01. Então, ela é muito assimétrica, o que vai fazer com que eu tenha que ter uma amostra maior para poder usar a aproximação do teorema do limite central. Então, nesse caso, 0,01, eu vou ter que ter, olha, n pelo menos 5 sobre 0,01, n pelo menos 500. Então, para a gente usar essa aplicação para a proporção de sucessos na amostra, a gente só tem essa diferença. A gente, se for muito assimétrica a distribuição, eu tenho que pegar uma amostra maior. E como eu disse, nesse outro caso vai passar, porque vai ser quase 5, né? N tem que ser maior do que 5 sobre 0,99. Então, se satisfizer 500 aqui, 500 com certeza vai satisfazer aqui. Vai ser maior do que aproximadamente 5. Então, vamos usar agora, vamos fazer um exercício para a gente aplicar essa aproximação. Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, olha, o primeiro trabalho de um curso de informática envolve a execução de um problema curto. Se a experiência anterior desse professor, ele sabe que 40% de todos os alunos não cometerão erros de programação, qual é a probabilidade aproximada de que numa classe de 50 alunos, pelo menos 25 vão cometer erro? Tranquilo? Então, vamos primeiro começar decidindo quem é meu x. Eu vou dizer assim, xi vai ser o aluno i. Como a pergunta era, cometerão erros? Eu vou falar assim, o aluno i comete erros. E aí, o que eu estou dizendo aqui é, estou querendo a probabilidade de, numa classe de 50, pelo menos 25. Então, eu vou definir y como sendo a soma um número que comete erros vai ser pelo menos 25. Tranquilo? Todo mundo? Ou seja, x1 mais x2 mais x50 é pelo menos 25. Só que como o que eu tenho eu sei que a proporção se distribui aproximadamente conforme o normal, eu posso dividir isso daqui vou dividir por 50 dos dois lados. E aí, quem aparece aqui? Quem é esse cara aqui? É o meu P-chapéu. P-chapéu 50. É a proporção dos 50 que cometem erros. Tranquilo? Se eu definir como sucesso nesse exemplo, comete erros, qual é a probabilidade de sucesso? Pzinho vai ser 0,60. Porque aqui o que era dado era não cometer erro. Então, se 40% não comete, 60% comete erro. Beleza?
Aí, continuando só, o que é que eu tenho, né? Na verdade, eu vou fazer essa questão de duas formas. Eu vou mostrar para vocês agora o que é que a gente já estava desenvolvendo. A gente estava fazendo assim. Então, a probabilidade do P-chapéu 50 ser maior do que, igual, pelo menos, 25 sobre 50, a gente queria calcular isso. Quanto é isso? Essa era a nossa pergunta. Certo? O P-chapéu diz a proporção que comete erro. Pelo teorema do limite central, a gente vai aproximar. Então, é por isso que eu já tinha botado o aproximado. Pelo teorema do limite central, será que eu posso usar o teorema do limite central? Se P é 0,60, probabilidade de cada um cometer erro, e N é 50, então 0,6 vezes 50 dá 6 vezes 5, 30. Maior do que 5. Ok. E 0,4 vezes 50 vai ser 20. Também é maior do que 5, então também está ok. Posso usar, né? Pelo teorema do limite central, N é grande o suficiente. Isso foi o que a gente concluiu aqui. Então, a gente vai dizer que P-chapéu 50 tem distribuição aproximadamente normal, com média 0,6, com média P, e desvio padrão, raiz de 0,6 P vezes 1 menos P vezes 0,4 sobre N, que nesse caso é 50. Pronto. Agora eu vou usar a distribuição normal. Pronto. Aí usando a distribuição normal, a gente tem o quê? P-chapéu 50. Média dele está em torno de 0,6. Desvio padrão a gente tem que calcular ainda. 0,6 vezes 0,4 dividido por 50. Tira a raiz disso. Deixa eu fazer aqui na calculadora para a gente ver como dá. Então, raiz de 0,6 vezes 0,4 dividido por 50 vai ser igual a 0,069, certo? Então, aproximei e tem mais umas casinhas decimais, mas eu vou ficar aqui com essas três casas. 0,069. E a gente queria o quê? A probabilidade do P-chapéu maior ou igual que 0,5. Pelo menos 25 cometerão erros. Então, daqui a pouco eu falo sobre esse maior ou igual, mas era 25 sobre 50. Então, eu vou pegar aqui esse 0,5. Onde é que ele está? Ele está aqui para baixo. 0,5. Então, a gente vai ter que área dessa distribuição. Aqui para cima. Veja que, nesse caso, né, a primeira tarefa de informática que ele disse lá, a probabilidade de cometer erro era muito alta, era 60%. Então, essa probabilidade vai dar, pelo menos metade de cometer erro vai dar um bocado. Vai dar quanto? Vamos calcular o score Z, 0,5 menos 0,6 dividido pelo desvio padrão do P-chapéu, 0,069. Ver aqui quanto é que vai dar. 0,5 menos 0,6 dividido por 0,069. Deu aproximadamente menos 1,45. Então, esse cara daqui vai ser igual a 1 menos a probabilidade. Porque vejam que eu botei aqui para cima, né? Esse gráfico, essa área que a gente quer é a área da cauda superior. Então, a gente vai fazer 1 menos a probabilidade da cauda inferior, menos 1,45. Essa cauda inferior é o que a gente vai tirar, essa cauda daqui é o que a gente vai tirar da tabela da normal padrão no próximo slide. Então, menos 1,45 era o número que a gente estava buscando. Então, linha menos 1,4, coluna 0,05. Então, foi 0,0735. A probabilidade que a gente queria, a probabilidade de P-chapéu maior ou igual a 0,5, é 1
menos essa cauda de baixo. A probabilidade de Z menor ou igual que menos 1,45. Então, é 1 menos 0,0735. Então, vai dar bem alta. Claro, mas veja que a probabilidade de cada aluno cometer erro era 60%. Então, bem alta a chance dessa probabilidade dar maior do que 50%. Certo? Deu mais do que 90%. 93 e alguma coisa por cento. Tranquilo? Então, outra forma que a gente tinha para resolver essa questão, ninguém falou, né? Também eu estou dando uma aula sozinha dessa vez. Essa outra forma que a gente tinha, se vocês perceberem lá o y que eu defini como sendo a soma na verdade, o número de pessoas que cometem erro em 50, o número de alunos que cometem erro em 50, considerando que eles são independentes, que foi o que eu considerei, né? Cada aluno faz sozinho, e eles vêm da mesma distribuição de alunos, esse y daí, na verdade, é distribuição binomial. Essa distribuição ela é binomial com tamanho 50 e probabilidade de cometer erro 0,60. Vou fazer essa conta aqui em cima só para a gente guardar quanto é. Então, era 1 menos 0,0735. 0,9265. Aí a gente tem uma discussão também, que é, eu estou pegando uma variável aleatória, esse p-chapéu. Na verdade, ele não vai poder ter todos os valores possíveis, ela não é contínua. E eu peguei e botei o 0,5 dentro. A gente teria como melhorar um pouquinho essa aproximação, certo? Não vou entrar nesse detalhe não, mas em vez da gente ir até 25 sobre 50, a gente poderia ter ido até 20 e a gente poderia ir até 24. 24,5 sobre 50. A gente podia ter chegado um pouquinho para trás, porque o igual não faz diferença se a variável aleatória é contínua. Mas para a variável aleatória discreta faz. Então, como o igual estava dentro ali do intervalo, eu poderia ter pegado a metade da distância e melhorado um pouquinho essa aproximação. Por quê? Por que eu estou falando da aproximação? Porque eu poderia fazer a conta exata usando a distribuição binomial. Usando a distribuição binomial, quanto é que ficaria? Aí voltando lá, né? Usando a distribuição binomial, eu tinha a probabilidade de y maior ou igual a 25. Então, na verdade, a gente vai ter 1 menos a probabilidade de y menor ou igual a 24. Ou seja, eu teria que fazer aqui, olha, 1 menos. Eu ia somar o P de y0, o P de y1, o P de y2. Então, eu teria 50. Lembrando lá, y é binomial, com o tamanho 50 e P 0,6. Então, eu ia ter o 50 0 a 0, 0,6 elevado a 0, 0,4 elevado a 50. Menos, aí o P de 1, 50, 1 a 1, 0,6 elevado a 1, 0,4 elevado a 49. Menos o P de 2, e assim sucessivamente. Eu ia fazer de 0 até 24. 50, 24 a 24, 0,6 a 24, 0,4 a 50 menos 24. Então, vejam que para a gente fazer aquele cálculo normal, a gente fez uma conta, que foi o score Z, e olhou na tabela. Para a gente fazer aqui, a gente ia ter que fazer todos esses termos da binomial para chegar no valor, mas aqui ia dar o preciso, lá a gente estava aproximando. Aí eu fiz uma pausinha aqui para botar esse cálculo usando a binomial, fazer esse cálculo aqui. Aí eu usei, né, o computador para fazer, não fiz na mão, mas dei uma pausinha. O valor preciso ia ser 0,9685. O valor se a gente usasse a distribuição real,
usando y como sendo o número de alunos que cometerão erro. Quanto a que tinha sido mesmo se a gente tivesse aproximado pela distribuição normal, usando o teorema do limite central, vejam que ficava próximo, né? Mas errou aí na segunda casa, uns 4%. Aí o que eu ia dizer para vocês, que eu fiquei de dizer, é que se vocês olharem tanto no Devoir quanto no Levine, eles vão ensinar como é que a gente melhora um pouquinho essa aproximação. Nesse caso específico da distribuição da amostra. E o que está por trás disso é essa igualdade. Essa igualdade aqui, para uma distribuição discreta, faz diferença. Se eu estou usando P de x maior que 25, ou P de y maior ou igual a 25, ou P de y maior do que 25. Isso aqui teria, na verdade, a diferença entre esses dois seria o P de 25. Então, o P de 25 para uma distribuição discreta, nesse caso daí, como ele está até próximo da média, não está tão afastado, ele não vai ser um valor tão desprezível assim. E quando a gente usa a aproximação pela distribuição contínua, o menor ou o menor igual tanto faz. Então, tem como a gente melhorar um pouco essa distribuição, pegando o quê? Na distribuição do y, ele vai assim, né? Vai 0, 1, 2, aí vai chegar lá 24, 25. O que a distribuição contínua faz é passa uma aproximação, passa uma normal aqui, e aí pega daqui para baixo. Na verdade, a gente pegou maior ou igual que 25 sobre 50, 0,5, né? Então, pegou daqui para cima. O que ele pode fazer, o que a gente pode fazer é pegar esse intervalo do 24 ao 25, dividir no meio e somar ele nessa conta. Então, essa fatiazinha aqui ajudaria a essa aproximação ficar melhor. Mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe porque, na verdade, é só uma aproximação. Então, a gente está vendo esse teorema do limite central, principalmente porque a gente quer guardar esses resultados para inferência estatística. Então, para inferência estatística, a gente não vai ter como usar esse tipo de aproximação. Então, eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, eu só queria dizer para vocês, assim, porque senão a gente fica triste, né? A gente aproximou, mas a gente errou por 4%, é muito. Se o objetivo fosse esse, a gente pode fazer melhor, mas o objetivo não é esse. Então, nessa aula aqui, o que foi que a gente aprendeu, né? Nessa semana. Primeiro, a gente viu as estatísticas, depois a gente viu que a gente vai ter um interesse numa estatística especial, a média amostral, e a gente ficou trabalhando um bocado com a média amostral, a gente queria saber qual é a distribuição da média amostral. E aí a gente teve um grande resultado, que é o resultado do teorema do limite central, que me trouxe, na verdade, eu vou ter duas aplicações. Se minha variável aleatória x ela for numérica, lembra lá na primeira aula que a gente classificou uma variável, ela pode ser numérica ou qualitativa, ou categórica, né? Quantitativa ou qualitativa, numérica ou categórica. Se ela é numérica, altura, nota, resistência, é uma variável numérica. Então, eu vou pegar a média dessa variável aleatória, o x barra n, vai ter distribuição normal, se n for grande o suficiente, pelo teorema do limite central, ou se a população tem distribuição normal. Vai estar distribuído em torno da verdadeira média da população, com o desvio padrão da população sobre raios de n. Então, quanto maior n, daqui n vai crescendo, essa distribuição, esse sino, ele vai apertando e vai ficando em torno da verdadeira média populacional. Então, a média da amostra vai ser um bom chute para a média da população. Quanto maior for n, melhor esse chute, menos variação tem em torno do verdadeiro valor. Se x é qualitativa, por exemplo, será que esse item é defeituoso? Será que essa pessoa aprova o presidente? Então, se a gente está com variável qualitativa, quando a gente tirar a média, o x barra n, vai coincidir com essa última coisa que a gente viu agora, a proporção de sucessos. A proporção, eu pego o qualitativo, considero, por exemplo, defeituoso como sendo sucesso, ou vai votar, ou aprova tal pessoa como sendo sucesso. E aí eu vou usar essa outra aproximação aqui. Se n for grande o suficiente, se n vezes p maior do que 5, se n vezes 1 menos p maior do que 5, vai também ter distribuição aproximadamente normal em torno da verdadeira proporção de sucessos na população. E a raiz a gente já sabe quanto é. Então, para as próximas aulas, quando a gente entrar em inferência estatística,
Se a variável for numérica, a gente vai usar esse resultado de cima. Se a variável for qualitativa, a gente usa esse resultado de baixo. E aí a gente vai usar a média ou a proporção da amostra como chutes para a gente saber ou a verdadeira média na população ou a verdadeira proporção de sucessos na população. Então, essa aula é muito importante porque ela faz a ponte entre probabilidade e inferência estatística. Desde que a gente esteja preocupada, nosso interesse seja um desses dois parâmetros aqui, ou a média da população ou a proporção de sucessos na população. Porque quanto maior a N, mais próximo a gente chega desses valores. Tranquilo? Então, semana que vem a gente começa a inferência estatística partindo de intervalos de confiança.